essa quinta-feira. E o Crespo trouxe uma turma lá da Copinha para dar uma reforçada no elenco enquanto não vem ninguém. Ele pediu 5 reforços. Não da Copinha, 5 mesmo. Até agora nada. Na verdade, essa turma da Copinha, vamos lá por partes, né? Não é que o São Paulo não está se mexendo. O São Paulo está se mexendo devagar, quase parando, mas está, por conta de toda a situação caótica. Por exemplo, apresentou ontem o Dória. Foi contratado um jogador ontem, assinado o jogador. Esses reforços mais difíceis, os mais jovens, os mais caros, os indicados pelo técnico, esses vão ter mais dificuldade de chegar, né? E o que o Crespo está fazendo, essas são as imagens do jogo contra a Portuguesa pela Copinha, o São Paulo ganhou de 2-0, se classificou. Esses jogadores estão subindo, eles estão subindo porque o time, o elenco titular hoje não tem desfalques muito relevantes nessas posições. Por exemplo, Paulinho, centroavante. Ainda não podem jogar Caleri, Rian Francisco, André Silva. O São Paulo está sem centroavante, só tem o Tapia. Então vai puxar o Paulinho. O Pedro Ferreira, que é o melhor jogador desse time, número 10, o São Paulo está sem meia. Negociou o Rodriguinho, não tem nenhum meia no elenco. Então vem o Pedro Ferreira. E o Igor Felisberto, o outro lateral direito, que era um dos caras que, se não me engano, foi o Carpini, que primeiro gostou dele. Depois ele foi atropelado pelo Mike, né? Então o Igor Felisberto virou reserva do Mike na base. O Mike foi expulso pelo Candançan. Lembra? Então o Mike está suspenso. O Cédric tomou uma cacetada do Reinaldo e não está jogando nada. Saiu lá mancando. Tomou um esporro do Luciano. Então ele não tem outro lateral direito. Talvez tenha que jogar o Igor Felisberto. Só que aí tem uma coisa curiosa. A Copinha está afunilando. O São Paulo joga contra o Operário no mesmo dia de São Paulo e São Bernardo. Então o Alan Barcelos, que faz outro bom trabalho na base. Beleza, Alan Barcelos, 3 dos seus titulares principais, na hora do vamos ver da Copinha, vão sair do time da Copinha. Então tem essa. E acho que isso aconteceu muitas vezes no ano passado, né, Tironi? Esse duelo pelos jogadores mais jovens. Ora jogam na base, ora jogam em cima. No ano passado a prioridade foi ganhar a Copinha, certo? Exatamente. Isso. E aí os jovens não fizeram a pré-temporada do jeito que poderiam fazer, acabaram não aproveitando. Mas eles não fizeram a pré-temporada, certo? Sim. Esses caras. Sim. O único que fez a pré-temporada foi o Luca. É que a gente também está começando o Paulista muito antes esse ano, né? Sim. E o brasileiro também. Por consequência, tudo, né? Mas, enfim, mesmo sem fazer a pré-temporada, eu acho que a prioridade agora é o time principal, até porque o time é o lanterna do Paulista. É o que eu estou falando aqui. Essa diretoria completamente incompetente, ela engoliu uma arapuca da Federação Paulista e agora ela percebeu que ela pode cair no campeonato. Percebeu. Ontem cair, né? 2 jogos... A diretoria vai cair. Já caíram alguns. O time pode cair pela primeira vez no campeonato. Faltam 7 jogos. E a gente alertou ontem aqui, para quem estava nos assistindo, Exato. que os pequenos vão trocar chumbo, vão trocar pontos. Então ontem o Capivariano tinha 0... Ele ganhou da Portuguesa e foi a 3. O Novo Horizontino tinha 0, ganhou e foi a 3. Exato. E aí o São Paulo foi baixando, então ele e a Ponte hoje estão nessa posição que cairia com 0 ponto e 3 gols de... Portuguesa, né? Não, a Ponte tomou 3 do... Tá. Porque a Portuguesa perdeu os 2. Isso. A Portuguesa tem um jogo a mais. Mas enfim, e tomou 3 e tal. Então, hoje são último e penúltimo. Então, é isso. O campeonato vai ser traiçoeiro se não ficar esperto. Essa é a situação do São Paulo, então, que entra em campo amanhã. Bom, outra situação, que amanhã é a volta do Morumbi ao Morumbi depois de 3 meses. Sim, 82 São Paulo volta a dias. jogar, a última partida já sido O contra o cara da Bahia. água lá vai falar, pô, que saudade que eu tava de Nossa, você. eu tô com saudade dele. O cara que vende água lá pra... O cara de água, que é corintiano, por sinal. Ele vai falar... Aí o último jogo foi contra o Bahia, 2-0 pelo brasileiro. O São Paulo até jogou bem esse dia. E a expectativa é quantas pessoas irão ao jogo. Porque você mede hoje, é o que eu falo, o desgaste e a atenção do São Paulino com a maldita direção, com o presidente do clube para que ele saia, ela tira a atenção do campo. E, de novo, o presidente já foi, de algum jeito ou outro, acabou. Agora, o que pode acontecer é ele se enrolar ainda mais na justiça, ele sair com renúncia ou com impeachment direto, ou ser empurrado, não empurrado no sentido
físico, empurrado no sentido figurativo, ele não vai mais comandar o São Paulo. O São Paulo tem que se preocupar um pouco com o campo. O campo está acéfalo. O campo não tem direção de futebol. O Muricy está de licença. Não tem nem o técnico é inexperiente nesse aspecto. O São Paulo tem que se preocupar um pouquinho com o campo depois de 3 meses. Mas quando tu fala o São Paulo é quem? Já que esses caras não estão preocupados com isso mesmo. O torcedor do São Paulo. Ah, tá. O torcedor do São Paulo. Eu não espero nada de ninguém do São Paulo. O conselho que vai caçar o Caçares no impeachment. O torcedor do São Paulo, antes da sexta, tem que se mobilizar pela quinta. Uhum. O time dele está caindo, é lanterna. O campo é a coisa mais importante. Beleza, Casares está fora na sexta, São Paulo rebaixado. O São Paulino tem que salvar o time. Né? Como indicou o Luciano depois do jogo, contra o Mirassol. De novo, a direção não só destruiu o clube, como colocou o São Paulo numa arapuca inédita. O São Paulo foi sacaneado pela Federação Paulista de Futebol. Os caras só perceberam agora. Perceberam quando foram jogar em Mirassol. Nós vamos jogar aqui a estreia. Legal. Quantos jogos esses caras vão fazer contra grandes aqui? Nenhum. Quantos jogos esses caras fizeram aqui o ano passado? Não ganharam, não perderam nenhum jogo. Beleza. E os outros grandes vão estrear contra quem? Tá bom. Os caras só perceberam agora. O São Paulo ainda visita o Corinthians no domingo. Já no regulamento Vessone. Visita o Palmeiras daqui a outro domingo, o regulamento Vessone. E encerra contra a Ponte Preta fora de casa, quando não pode ter torcida. As 3 próximas visitas do São Paulo não tem torcida do São Paulo. Então, é uma arapuca gigante. A chance de você cair no Paulista é muito maior que você cair no Brasileiro. É óbvio, é só matemática. E o São Paulo tem que acordar para isso. Dane-se o Casares já foi. Casares já foi. Ou renúncia, ou impeachment, já foi. Acabou. O recurso dele não foi atendido. A tendência é que o recurso dele em nome do São Paulo não foi atendido. A tendência é que a votação aconteça na sexta com o híbrido, né? O voto online e o voto presencial, com 2/3 para derrubá-lo, 171 votos. É possível que chegue a 171 votos, mesmo se ele não for empichado na sexta-feira. Ele não tem mais condição de comandar o São Paulo e ele vai sair. Simplesmente isso. Agora, o campo não tem adiamento. Pode ser até que aconteça isso, viu, Tironi? A estratégia, a defesa do Casares / São Paulo tem mais um recurso em relação a liminar. Ela vai tentar, possivelmente, caçar liminar de novo, com essas novas regulamentações da votação. A outra possibilidade é ela pedir adiamento da votação. Isso pode acontecer, aconteceu no Corinthians 20 vezes. Não sei o quê. Segurança. Exato, o cara lá, o Casares, que é amigão do governador e do prefeito e do chefe de segurança de São Paulo, amigão. Visita ele, o filho vai lá, chega o Derrite. Olha, manda, eu não tô me sentindo seguro para ir lá, não. Adia esse negócio aí. Pode ter, o jogo contra o São Bernardo não tem possibilidade de ser adiado, nem contra o Corinthians. A primeira do Conselho do Corinthians adiou porque bateu meia-noite e aí alguns senhores começaram a ficar cansados e aí alguns começaram a ir embora. Gente, tá ao tardar da hora, 00:30, melhor a gente... Então aí parou ali. E aí retomou depois, tal. Isso pode acontecer mesmo. Vai cair o São Paulo? Não, São Paulo, eu acho que esse jogo contra o São Bernardo, ele é muito importante à medida que, como a gente sabe, em Itaquera a chance de São Paulo fazer ponta ela é bem pequena. Então esse jogo contra o São Bernardo no Morumbi, ele é muito importante, porque com 3 jogos, se você não tiver pelo menos ali uma vitória... Você é 3 pontos, exato, pelo menos. Em 3 jogos, isso, a água bate no pescoço, faltam 5, a gente já sabe como que é toda aquela história que eu não preciso repetir, que uma coisa é o Capivariano estar com 3 pontos e precisando ganhar uma, outra coisa é o São Paulo pressionado, com 3 pontos. E o que mais me chama a atenção é o jeito que o Luciano falou, o Crespo, como os caras realmente sentem este momento. O Luciano convoca a torcida para salvar, o Crespo dá uma coletiva dizendo ainda não tem culpado, vamos com calma, vamos esperar para ver. Então, como isso realmente afetou essa discussão que a gente sempre tem aqui, do quanto que a cartolagem, a política realmente influencia no campo. Então, isso está bem claro para mim que isso influenciou. E aí outras várias questões que vêm desde o ano passado. Então, é normal no São Paulo atrasar 2 meses de direito de imagem. É normal não pagar
E aí já tem jogador falando que não são só 2 não, tem 3, tem 4, mas aí o São Paulo faz daquele jeito, que atrasa só o que não pode causar problema na justiça. Tem o ponto que eu já vi o Arnaldo falando várias vezes, que o acordo era com o Belmonte já não está mais lá. Exato. Sei lá que o Rui Costa, seja lá quem for, o Carlo Magno, consegue segurar esse mesmo acordo com os líderes do elenco de atrasar o salário. Então, assim, é realmente importantíssimo que o São Paulo vença o São Bernardo amanhã no Morumbi, para chegar em Itaquera, negociar um empate. Perdeu do São Bernardo, vai ter que ir para Itaquera pensar em vencer. Exato. E onde o São Paulo nunca vence. É um negócio... Nunca venceu, ou teve uma vitória. Então, assim, Carpini. É um negócio muito importante. Agora, eu acho que o jogo de amanhã diz pra gente se realmente a gente vai ter que pôr nas manchetes São Paulo lutando contra o rebaixamento. Não, já está. Não, ganhando de novo, amanhã... não entenderam o campeonato. A comparação do São Paulo só pode ser feita com os outros 3 grandes. Então, vocês concordam que o São Paulo está pior que os outros 3 grandes. Não só na primeira rodada, não foi sacaneado, no resto, pela tabela. Os jogos que o São Paulo tem só são comparáveis aos jogos que Palmeiras, Corinthians e Santos têm. Então, é um campeonato diferente. O que ele está falando? É um campeonato São diferente. Paulo vai ter em casa e depois já pega Corinthians e daqui a pouco Palmeiras e tal. A Ponte está lá embaixo junto com ele, certo? A Ponte pega, recebe o Velo Clube, ela pega o Capivariano, recebe o São Bernardo, recebe o Noroeste para depois ter o clássico com o Guarani. Ou seja, a chance da Ponte somar pontos é bem maior do que a do São Paulo. Claro. Porque os confrontos do São Paulo são muito piores do que a da Ponte. Essa fórmula nunca existiu em campeonato algum. De novo, ela é inspirada na Champions League, que tem uma fase de classificação agora sem grupos. Aí tem 2 grandes diferenças. A Champions League, os times do pote mais forte, no caso os grandes paulistas, eles jogam também contra os pequenos no mesmo número de partidas. A federação deu uma pedalada nisso. Vamos deixar as 8 primeiras rodadas interessantes e vamos fazer os times do pote 1, os grandes, jogarem os mais difíceis, entre eles. 6 das 8 rodadas 6 das clássicos. 6 das 8. É. Então, isso não é inédito. Mas a Champions League não tem rebaixamento. Nem poderia ter nessa fórmula. Certo? Não é assim, o último da Champions League, a fase de classificação, não disputa... Claro que não, depende da classificação no seu campeonato. Isso não existe o que está acontecendo agora. E você sabe que houve uma Só discussão... que ninguém entende de regulamento do São Paulo. Ninguém entende de nada. Houve uma discussão para fazer um quadrangular de rebaixamento. Quando foi? Só que aí faltava data. Quando saiu essa definição de como era o campeonato? Quando o Acho que foi em novembro. presidente da CBF determinou o novo calendário com menos datas. Naquela ocasião, o Casares podia estar imaginando que podia ficar enrolado se ele soubesse de alguma coisa, mas não estava ainda, Claro, certo? claro. Tava todo mundo lá. O Belmonte Isso, ainda era o exatamente. diretor. Perfeito. Tava todo mundo lá. Exato. Não é que agora, meu Deus, estamos tão preocupados aqui com o impeachment que a gente não olhou para isso. Não, isso já foi. Então essa galera tem culpa. Evidente. O Belmonte, inclusive, que era o cara do futebol. Claro, evidente. Esses caras, eles não só sacanearam o São Paulo, esfolaram o São Paulo, como está sendo provado agora aos poucos. Eles ferraram o time para esse ano. Eles não entendem nada. E assim, o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, tem um apoio político do Casares desde que ele nasceu. Então, essa união... Como é que terminou o Campeonato Paulista para o São Paulo ano passado? Vocês lembram? Terminou que o São Paulo foi eliminado com aquele gol do pênalti lá. E como é que foi a federação no dia seguinte? Pediu desculpa. Admitiu. Um lado a lado e tal. E é isso que a federação entregou para o São Paulo esse ano. Esse é o legado do Casares, essa união política com o Reinaldo Carneiro de Bastos. Além disso, tem as emendas Vessone, que deturpam... Desculpa, estou brincando. Que deturpam ainda mais a situação, porque os mandos que acabam destruindo a tabela do São Paulo, eles foram elaborados de acordo com os campeonatos passados, que não tem nada a ver com isso. Então, Mirassol, fora. Ponte Preta, fora. Aí é o que o Danilo falou, simplesmente, você tem 3 jogos em casa para ganhar 9 pontos, senão você cai. São Bernardo, Portuguesa e Primavera. O resto é clássico e jogo fora. E agora, nesse exemplo, de novo, só para explicar da Ponte. A Ponte está lá na lanterna. Isso. Velo, Capivariano e São Bernardo. O Corinthians pega Red Bull, São Paulo e Santos. 3 de Série A. Lógico. A Ponte tem muito mais chance de fazer ponto do que o Corinthians. O Palmeiras está numa parecida. Santos, Mirassol, depois Então, Corinthians.
A Ponte tem muito mais chance de fazer pontos do que o Corinthians e o Palmeiras, por incrível que pareça. Muito bem, vamos para uma rápida parada aqui no G4. Então é isso, rapaziada. A chance de São Paulo ser rebaixado é real. É real. E, cara, o que o Arnaldo falou é verdade. O São Paulo tem mais chance de ser rebaixado no Paulistão do que no Brasileirão. Falta 6 jogos só. Vai ter 3 clássicos ainda. Falta 7 jogos. O São Paulo vai ter 3 clássicos. 2 fora, 1 em casa. Cara, olha o risco. Olha o risco. Comenta aí a opinião de vocês aí, mas eu concordo, cara. São Paulo tem que estar aflito. Os torcedores são paulinos também, porque o risco é gigante. O risco de São Paulo ser rebaixado no Paulistão seria uma das maiores vergonhas da história do clube. E é pior do que ser rebaixado no Brasileiro. E toda a diretoria tem culpa disso se isso acontecer. Então amanhã o São Paulo tem que ganhar esse jogo de qualquer forma. Tem que arrancar um empate contra o Corinthians e tal. E aí, ir remando, cara. Comenta aí a sua opinião aí. Mas eu tô muito aflito, cara, com essa situação. Todos que querem para o Bando do Esporte, link aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer informação sobre a renúncia do Casares ou não, a gente vem aqui e faz o react pra vocês. Valeu? É nóis!